E aí? Desde a minha época de ouro em que eu comprava DVD pirata na feira, sempre teve uma coisa que me deixou bastante curioso: animes. Esses sempre foram algo que me acompanhou durante a infância inteira, e não só a minha, mas de muita gente também, tanto no Brasil como em diversos outros países. Uma forma de cultura que é simplesmente universal, tendo como um dos seus primeiros clássicos como Dragon Ball, que é sinceramente uma lenda dos mangás e animes, considerado por muitos o pai dos shounens. Shonen seria a classificação que diz o motivo de gostarmos tanto na infância desse tipo de anime, pois são destinados ao público mais infantil, com uma tradução literal sendo jovem. E bom, Dragon Ball deu início a uma porrada desses shonens, praticamente fez com que muita gente se inspirasse em sua obra, utilizando muito dela como uma espécie de guia. Mas é claro que também teve vários gigantes que andaram ao lado de Dragon Ball, né? Um bom exemplo é Yu Yu Hakusho e Jojo. Fato é que após Dragon Ball e esses outros mangás que eu citei, surgiram uma cacetada de obras, e muitas delas fizeram bastante sucesso, como Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter, Fullmetal e várias outras obras. No entanto, 3 delas acabaram tendo muito mais destaque do que todas as outras, nem pela qualidade, mas sim mais por fama mesmo, recebendo uma alcunha chamada Big Three, ou pelo menos o que eu conheço do Big Three, dos anos 2000. E você provavelmente conhece muito bem essa rapaziada: One Piece, Bleach e Naruto. Por muito tempo esses 3 ficaram no pedestal como se fossem infinitos. Tanto é que até hoje os caras têm muito fã e até hoje são lembrados. Mas o tempo passou e chegamos em 2025. E eu cheguei numa aba do YouTube que diziam que o novo Big Three desse ano era simplesmente Dandadan, Gashiakuta e Kagurabashi. E eu fiquei pasmo quando eu vi isso, porque eu pensei, se esse foi o Big Three atual, qual foi o Big Three passado? Já que já se passaram 20 anos desde o último Big Three. E eu acabei percebendo que tivemos um Big Three de 2010. E ele é, assim, ele é meio estranho. O Big Three que eu percebi ser o do atual, pelo menos o antigo, antes desse, do Dandadan, é praticamente formado por Demon Slayer, sim, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e pasme. Eu pensei até em colocar Attack on Titan, mas não, tem um que tem mais fãs, que é Boku no Hero, meu irmão. Sendo sincero, eu botei Boku no Hero porque eu não vi o final de Attack on Titan. E praticamente eu percebi que muita gente ama Boku no Hero, por incrível que pareça, mesmo com aquele final ridículo. E desse atual Big Three de 2025, tem 3 mangás decentes, pelo menos 2 deles, sendo Dandadan e Gashiakuta. E eu também passei a olhar o Big Three anterior, dos anos 2000, com Naruto, Bleach e One Piece, e tem 3 mangás que, por mais que tenham alguns defeitos, são mangás pedradas e incríveis, são maneiros de ver. E aí chegamos a esse New Game aí e percebemos que, assim, eles são um pouco estranhos. E se você não tá entendendo o que eu quero falar, calma, amigo. Eu vou resumir pra você. Eu vou te provar agora, em palavras fáceis de se entender, que os shounens antigos foram medíocres. Desde sempre me perguntei como essas obras ganharam tanta popularidade, já que ambas 3 têm algo em comum: escassez de originalidade. Tipo, Demon Slayer até pode dar uma escapulida, mas Jujutsu Kaisen, desde o primeiro episódio que eu vi, percebi inspirações claríssimas em Naruto, Bleach e Hunter vs Hunter. Aí você se pergunta, onde é que estão essas coisas que eu não tô ligado? Você fã de Jujutsu Kaisen médio? Primeiro, vou falar logo claro, é o de Bleach. Meu irmão, o Gojo, ele é literalmente o Urahara de Bleach. Aí eu não tô entendendo, eu lhe explico. Calma, peãozinho. O Urahara é literalmente um dos personagens mais apelões de Bleach. E adivinha só quem o Urahara é? É o professor do protagonista, o Ichigo. Assim como o Gojo é o professor do Itadori. E aí você pensa, mas os caras são totalmente diferentes. E não, ambos são personalidades totalmente brincalhonas e egocêntricas. Além de todos também esconderem seu lado sério e super forte. E aí você pensa por Naruto. E você fala, o Gojo não tem nada a ver, você tá falando daquela aparência do Exame Chunin. Não, calma. O backstory do Gojo é literalmente o backstory do Kakashi. Ambos tinham uma paixão pelo seu melhor amigo que acabou morrendo e retornando como vilão.
Sem contar que ambos são ferramentas do governo dos seus próprios mundos. E bom, eu usei o Gojo como Jujutsu Kaisen, já que Gojo é literal o personagem mais bem escrito, entre aspas, de Jujutsu Kaisen. Só que ele não passa de uma cópia de vários outros personagens de outra obra. E aí você pergunta, e Hunter x Hunter? O que é que Jujutsu Kaisen tem a ver com Hunter x Hunter? E bom, eu resumo tudo. Primeiramente, o sistema de poder que é inspirado, entre muitas aspas, nos de Hunter x Hunter. Só faltou ter 5 classes desses poderes e se chamarem. Mas não é só nesse sistema de poder não, meu amigo. Você já viu a história de Hunter x Hunter e a história de Jujutsu Kaisen? Em Hunter x Hunter tem 2 arcos que resumem Jujutsu Kaisen inteiro, sendo no arco de Nova York até o arco das Formigas Quimera. E é só você parar pra pensar, a sequência de eventos é literal a mesma. Primeiro, muitas pessoas amigas do protagonista morrem, dando um tom de sombriedade pra uma série que não parecia ser sombria no início. E antes que você fique se perguntando, mas não aconteceu nenhuma morte em Hunter vs Hunter. Meu irmão, você não assistiu o arco de York Nova. E após várias mortes, eles começam meio que uma caçada a um perigo muito maior, sendo em Jujutsu Kaisen o Sukuna e em Hunter x Hunter as Formigas Quimera. E adivinha só, nesse arco morre mais gente aliada ao protagonista e adivinha só, acontece a batalha dos mais poderosos. E agora, vai dizer que não tem relação? Não tem relação mesmo. E ainda mais, coincidentemente, ambos que eram considerados os mais poderosos da obra acabaram morrendo. E sim, eu entendo, são obras totalmente diferentes, com propostas diferentes, só que não dá pra negar o fato de que Jujutsu Kaisen copiou muita coisa na cara de pau. O que não seria ruim se a obra fosse decente, mas olha o final dessa merda, parceiro. Jujutsu Kaisen teve um dos piores finais que eu já vi. E antes de você tacar aquela merda de simbólico, eu não sei pra que deram humanidade a Sukuna, que era um demônio que não precisava disso. E não anda a falar da falta de originalidade? Sim, isso tudo que eu falei foi só pra desenvolver a falta de originalidade em Jujutsu Kaisen. Mas e em Boku no Hero? O que é que eu tenho pra falar, né? Bom, esse daí é tudo, meu amigo, tudo. Sendo o primeiro delas o famoso clichê dos sem poderes que ganha poderes. E você provavelmente já viu isso em muitas, e eu tô falando muitas outras obras. E esse bagulho até funciona quando é bem desenvolvido. Eu não tô reclamando de ser clichê aqui, eu tô reclamando de ser mal trabalhado. A trama também em si foi muito mal trabalhada. Aquele papo lá deles do futuro estar contando como ele se tornou o maior herói de todos os tempos é uma palhaçada, mano. Não é como se a gente estivesse assistindo um Hobbit da vida, por exemplo. Nós tá vendo briguinha de herói, mano. E esse bagulho de herói já é outra coisa que falta total originalidade. As quirks de Boku no Hero são literalmente poderes de Marvel e DC. E sabe qual é o problema desses poderes? É que eles não precisam ser explicados. Eu não vi em momento nenhum Boku no Hero explicar como funcionam as habilidades, como se obtém as habilidades. Eles literalmente nascem com isso e é isso. A magia do mundo, se assim por dizer, é um bagulho mal desenvolvido. Eu falei que Demon Slayer escapa disso porque, por mais que Demon Slayer não tenha a melhor trama de todas, é aquela trama de vingança sem vingança, já que o Tanjiro... Eu vou deixar pra falar disso mais pra frente. Ela ainda tem muita coisa original, como suas habilidades, por exemplo, e muitos personagens que estão presentes na obra. Mas sim, Demon Slayer também tem esse problema de explicar os poderes dentro da obra. Por exemplo, o dos Onis. Eu não entendo como funciona, não tem como você criar um portal com sangue, cara. E é por isso que em termos de originalidade, o Big Tree não ganha ponto não. Falar que essas obras são ruins por falta de originalidade é até compreensível, mas esses não são o motivo de eu falar que são obras medíocres. Mas tem outro ponto aqui que vai fazer você querer concordar comigo. O fato das 3 obras daí não terem desenvolvimento de personagem. E o pior disso tudo é que eles têm uma gama enorme de personagens interessantes, mas nunca focam em desenvolver nenhum deles. E eu vou usar como exemplo Jujutsu Kaisen, que desde o início da obra apresenta o vilão principal, o Rei das Maldições, Sukuna. Só que adivinha só, não tem nada dele. Não tem backgrounds, não tem flashbacks, nada. Escasso. E isso tudo é muito broxante, né? Pelo fato do personagem ser importante pra obra. Ele é o vilão final, o cara que matou Satoru Gojo, que é só o personagem com o maior desenvolvimento da obra, mais até que o protagonista. E isso é simplesmente de se julgar, né? De tacar pedra mesmo. Pois Jujutsu Kaisen é uma obra com um público enorme. E eu usei o Sukuna como referência por conta da importância dele pra obra. Mas tem muito mais personagens que foram jogados de escanteio, como o Kashimo, por exemplo.
Mas não é só Jujutsu Kaisen que faz isso com perfeição não, meu amigo. Porque o principal desse quesito de jogar desenvolvimento de personagem fora é Boku no Hero, meu amigo. Os personagens têm literalmente a mesma idealidade que eles tinham no primeiro capítulo da obra. E o mais triste disso é que eles tentam desesperadamente desenvolver o personagem, como o Todoroki, por exemplo, que até tentou dar uma desenvolvida, o Bakugou também, mas meu irmão, os caras não mudam, os caras continuam na mesma. E me diz que tipo de desenvolvimento de personagem é esse em que o personagem não muda? Mas é aquilo, né? Eles podem ser incrivelmente bons em não desenvolver esses personagens, só que eles ainda tentam, como eu falei. O que não é nem um pouco o caso de Demon Slayer. Eu acho que eu não preciso explicar aqui, mas o fato de você mostrar o backstory de um personagem não dá desenvolvimento a ele de forma alguma. E em Demon Slayer é isso que nós temos. De todos os personagens, é um background e depois a vida que segue, eles seguem com a mesma linha de raciocínio, não importa o que aconteça a eles. Que foda, né? Que foda. E o único personagem que eu vi um vislumbre possível disso foi o Zenitsu, lá naquele arco lá do Castelo Infinito. Mas é triste o fato deles só terem feito isso no final da obra, quando todo mundo tava prestes a morrer, né? E não é querendo dizer nada, mas isso faz com que os personagens sejam bem desinteressantes, o que é triste, né? Pelo menos eles sendo desinteressantes, a gente não vai se preocupar que vai jogar eles de escanteio, como acontece nessas 3 obras. Tem muito personagem que aparece, é importante no arco, depois some e desaparece. Por mais que eles apareçam de vez em quando, não é tipo aquela aparição foda, muito incrível pra desenvolver de novo. É mais uma apariçãozinha pra deixar tipo, nossa, olha só quem apareceu. Ou seja, em quesito de desenvolvimento de personagem, essas 3 obras também não dão pra jogo. A outra coisa que eu quero comentar aqui é sobre uma coisa que toda obra que se pregue deve ter, que é um protagonista. Mas adivinha só, eles têm um protagonista, e que é uma porcaria. E eu até gostaria bastante de tirar Jujutsu Kaisen dessa lista, já que eu gosto do Itadori. Mas o Itadori tem problemas esses relacionados à falta de desenvolvimento e nenhum destaque. Ele praticamente viveu a obra dele como um personagem secundário, o que transforma ele num protagonista ruim. O cara tinha praticamente o mesmo destaque do Barry de Hollow Knight, e ninguém percebe, mas meio que dá pra entender caso alguém venha defender o Itadori. No entanto, os protagonistas de Boku no Hero e Demon Slayer são o cúmulo do horror. E eu vou começar aqui com Tanjiro, que é o personagem com a mesma característica do Bob Esponja. Gary, eles comeram meu cu. Cara, é literal a bondade em pessoa, sentindo empatia até por demônios que degolam famílias. Só que ele também ainda consegue sentir alguns momentos humanos, como raiva, por exemplo, coisa que o pior protagonista desse trio não tem, que é o Deku. O Deku tem as características que são equivalentes a Jesus Cristo, meu irmão. Matou amigo, eu perdoo. Destruiu famílias e uma cidade inteira, eu perdoo. Matou minha mãe, eu perdoo, irmão. De boa, você será perdoado. E isso pra mim, meu irmão, é um problema desgraçadamente enorme. E eu até imagino que você vai dizer que bondade não estraga um personagem. E eu digo que nada que é bem construído estraga um personagem. E a bondade do Deku é tudo menos bem construída. Os exemplos que eu vou dar são simples. O cara só falta namorar com quem praticou bullying a vida literal toda desse arrombado. Queria transformar um sociopata maníaco que destruiu cidades no torce, desmerecendo todas as vidas que foram retiradas por esse desgraçado, só por um simples ato de, entre aspas, bondade. E sinceramente, se tem algo que eu acredito com todas as minhas forças, é que tudo em excesso é uma desgraça. E você pode até achar que é um ponto irrelevante julgar os protagonistas da obra, só que não é, já que eles vão ser a nossa visão da obra o tempo inteiro. Imagina ter que assistir algo, ler algo com um protagonista que você não suporta, dando menos um ponto para todos os 3 Big Shonens, por terem um protagonista no máximo de médio para ruim. E muita gente pode tentar contra-argumentar o que eu vou dizer, já que essas obras são bastante aclamadas. Na verdade, Boku no Hero nem tanto, mas as outras duas têm uma gama enorme de prêmios e coisas dadas
que, tipo, geralmente são dadas por respeito e admiração a uma obra. Mas esses prêmios são puramente por popularidade. E o que eu deixei pra parte final da minha análise é justamente o que elas três também têm em comum. E é isso mesmo que eu falei, um final ridículo. E esse eu até me aprofundaria se esses finais ambos não fossem recentes, com o Boku no Hero virando o McDonald's, o Tanjiro vencendo o Muzan com o poder da amizade, e aquele final de Jujutsu Kaisen, que eu já falei, né? Eu sei que o que constrói de fato uma obra é a caminhada, é toda a jornada que o protagonista tem, é o desenvolvimento dos personagens, a história, a trama que se desenvolve. Mas o final dessa caminhada, o final dessa jornada, dessa trama, dessa história, é um passo muito importante, é um detalhe que não se deve deixar de lado. Não dá pra dizer que o desenho de um cara é bom, porque no meio do processo o cara desenhou um carro, tá ligado? Quando o desenho final foi uma jeba. E a jornada só vale ser a pena de acompanhada quando a construção da obra é boa, o que não é o caso de nenhuma dessas obras aqui. Na verdade, eu até passo um pano pra Demon Slayer, mas não tem como, mano. Jujutsu Kaisen e Boku no Hero tem uma construção horrorosa. Olha só os arcos finais dos dois, mano. Deixou coisa pra cacete em aberto, mano. E eu não tô dizendo que Boku no Hero se salva e que esses dois são uma bosta. Ambos são totalmente medíocres. Perceber que esse é o Big Tree é o que mais dói no coração. Porque ocupando esses lugares de Big Tree, poderiam estar várias obras que realmente merecem sucesso porque são obras boas. Um grande exemplo é um que é simples, um que é genérico, só que ainda assim não é uma porcaria porque tem uma escrita melhor do que esses daí, que é Black Clover. E eu citei Black Clover porque ele saiu nessa mesma época que esses três saíram. E ainda assim consegue ter um padrão de qualidade muito maior. E se depois de tudo isso que eu falei, você não aceita o fato, eu sinto muito, meu amigo, eu sinto muito. Recomendo que você pegue obras de verdade pra ver. Enfim, com o tanto de coisa que eu falei aí, você realmente deve estar pensando que eu detesto essas obras. Só que, não, eu gosto bastante até delas. Exceto Boku no Hero, esse daí de fato, não dá, mano. Não dá pra gostar. Mas o negócio é que não dá pra dizer que uma obra é boa só porque eu gostei. Até porque gostos são divergentes. Há uma gama de pessoas que podem achar tal coisa uma masterpiece e eu achar horroroso, e vice-versa. Mas o que define a qualidade de uma obra é mais o carinho adicionado, e vemos isso em várias características de uma obra, como desenvolvimento de personagens, de mundo, painéis bem desenhados, cenas bem construídas, cenas de impacto mesmo, e a habilidade de nos fazer sentir o sentimento de uma obra. E com isso eu não falo só de mangás, mas sim uma gama de outras coisas, como jogos, filmes, séries e a cultura no geral. Pelo menos, pra mim, o significado de qualidade é simplesmente cuidado. E por mais que esse vídeo pareça uma forma de discurso de ódio, eu fiz ele mais como uma forma de mostrar como eu acredito muito mais nessa nova geração, já que todos os novos shonens, pelo menos os que eu vi, né, como Gashiakuta, Dandadan e Sakamoto Days, eu tô citando Sakamoto Days, mas ele não é o Big Tree, né, são realmente promissores. E eu espero muito que eles não tenham um destino de cair nas mãos do descuido, igual os três citados anteriormente. Até porque não tem nada mais paia do que chegar num grande evento de premiação e você vê obras medíocres sendo premiadas, enquanto obras grandes que não têm tanto sucesso acabam sendo deixadas de lado. Então eu espero que você não ache que esse vídeo foi feito só para destruir a imagem de Demon Slayer ou de qualquer outra coisa, mas sim como uma forma de você procurar ver novas coisas, sabe? E bom, esse vídeo tava no roteiro há bastante tempo e eu demorei para trazer ele porque sabe como é, né? O cara é preguiçoso. Bom, esse foi um dos vídeos mais longos que eu já fiz, até porque eu quis fazer ele bem desenvolvidinho para não dar algum problema com qualquer comunidade. A edição dele pode estar, até porque eu tô gravando um áudio, eu não sei como é que eu vou editar isso. Ela pode estar bem medíocre, mas é mais para manter o prazo e porque eu não sei quantas vezes vai dar. Imagina fazer editar bastante um vídeo de, sei lá, cacetadas de minutos para não dar retorno, sabe? E sim, vão ter muitos mais vídeos parecidos com esse, e tem até uns anteriormente, vai ver aí, vai ver aí. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e falou! Aliás, o áudio desse vídeo tá estranho porque eu gravei ele no quintal, galera, então sabe como é, né? Guardem suas vacinas.